Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Exatamente. Esse é o primeiro episódio do podcast Além do Dinheiro. Bom, nesse momento vai ficar esse nome Além do Dinheiro. Pode ser que no decorrer dos próximos episódios a gente resolva mudar de nome. Inclusive, se você tem alguma sugestão para me dar, já aproveita e deixa aqui nos comentários, que vai ser muito importante. E se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Diego Rufino. Eu sou casado, eu sou pai, sou planejador financeiro. Estou quase fazendo as contas hoje pela manhã, quase 20 anos de experiência no mercado financeiro. E ao decorrer desse vídeo eu vou me apresentar melhor, explicar melhor principalmente quem sou eu, como eu posso ajudar você e principalmente qual que é o meu objetivo aqui com a criação desse podcast. Por que eu criei esse podcast? E por que você deveria se inscrever no canal e acompanhar todos os episódios que vão vir a seguir semanalmente aqui no canal. Então, assim, fiz aqui umas anotações para eu não me perder. A ideia é gravar esse primeiro com uma forma de apresentação, ele vai ser um pouco mais curto, né? Enfim, vamos ver como é que vai se desenrolar aqui esse primeiro episódio. Mas daqui a pouquinho eu vou explicar como que vão acontecer os outros episódios. Então, voltando um pouquinho atrás, eu tenho 39 anos. Eu sou casado com a Leide, tenho dois filhos, né? Eu tenho um casal, a Clara e o Jorge. E, assim, toda a minha vida profissional, ela foi desenvolvida, eu cresci, né? Às vezes com o mercado financeiro. Então, minha primeira experiência com o banco aconteceu no Banco HSBC em 2006. Eu ia falar 2016. Em 2006. Então, ano que vem eu completo 20 anos de experiência no mercado financeiro. Então, eu sempre tive às vezes, né? No máximo eu tive mais longe de um banco, foi ali um período de 1 ano e meio, 2, que eu ainda fiquei mandando processos para captar recurso em um banco comercial. E depois tive toda uma carreira na Caixa Econômica, cheguei a ser gerente geral de agência, enfim. E aí depois disso, em 2017, eu comecei a estudar sobre planejamento financeiro. Foi um momento em que eu também organizei o planejamento da minha casa, né? Eu e minha esposa, a gente começou a se organizar para sair de algumas dívidas, realizar alguns sonhos, realizar alguns projetos. Inclusive, Leide, ela está convidada, ela será convidada para o próximo episódio do podcast para a gente falar um pouco mais sobre essa questão de planejamento financeiro familiar e planejamento da família, já que nós estamos aqui em fevereiro de 2025 e é um momento muito oportuno para fazer o planejamento do ano. Inclusive, minha esposa, nesse momento, está fazendo uma mentoria com um grupo de mulheres, ajudando elas a planejar o 2025. Então, nós vamos trazer ela para cá. Né? Leismara, você está convidada aqui para o nosso próximo episódio do podcast. Então, assim, desde 2017 eu já estudava sobre planejamento por ocasião de ter feito na minha família e ter dado certo. E aí eu me deparei com uma certificação que chama CFP, Certified Financial Planner. O que é isso? É uma certificação de nível internacional que habilita que a pessoa que ela tenha um conhecimento superior em planejamento básico, investimentos, aí vamos lá, não posso errar, né? Planejamento básico, investimentos, toda a parte de proteção de risco que envolve seguros, toda a parte de previdência, não necessariamente a previdência privada como você conhece, mas o fato de ser previdente e planejar toda a sua aposentadoria. Tem outro pilar que é tributário, nada adianta você criar o planejamento, saber investir, mas não se organizar o seu tributário e acabar tomando multa ou pagando impostos desnecessários. E por último é a sucessão, deixar tudo pronto para que tudo isso que a gente construiu no planejamento financeiro, numa política de investimentos, pensando, né, no longo prazo é longo de verdade, 15, 20 anos, depois fique travado no inventário que não foi planejado, de algo mal feito. Então entra toda a sucessão. Então todo esse escopo de trabalho é o escopo do planejador financeiro, CFP. E aí eu comecei a estudar, passei na certificação, aí veio a pandemia, né? Eu comecei a fazer os primeiros atendimentos, atendendo algumas famílias, e aí montando algumas carteiras de investimento, ajudando em alguns planejamentos. E até que em 2022 eu pedi demissão da Caixa Econômica. Sim, eu pedi demissão de um concurso público, eu não fiquei maluco. Talvez eu tenha ficado no primeiro momento, mas eu realizei um grande sonho que daí é poder trabalhar com as famílias, trabalhar com as pessoas que eu atendo sem nenhum tipo de conflito de interesse. E aí, nesse inteirinho, eu acabei caindo no conflito de interesse. Foi quando eu abri um escritório de investimentos, mas no modelo de assessoria, tá?
É um modelo que em alguns países, inclusive, ele caiu em desuso, em outros ele é até proibido, mas que no Brasil ele ainda resiste. E para mim não fez muito sentido, porque no modelo de assessoria, e aí depender da cultura da empresa onde você está inserido, é muito do querer ganhar mais, tá? Quando você abre uma conta numa corretora, no primeiro momento, entre aspas, você não paga nada para abrir a conta. Você não tem nenhum custo ali, tá? Umas taxas e tal, mas você não tem nenhum custo mensal recorrente. Só que acontece, muitas vezes quando um profissional te liga para te oferecer um produto, não necessariamente ele vai oferecer o que é melhor para você. Pode ser que ele esteja oferecendo o que é melhor para a companhia dele, melhor. Pode ser que ele esteja te oferecendo o que seja melhor para o momento, para a campanha, ou seja, tem uma comissão embutida ali, que ele vai receber muitas vezes na cabeça, né? Gira de mercado, nós vamos ver por aqui. Na cabeça quer dizer que o cliente aportou, ele já recebe 1, 2, 3, 5%. Então acaba que isso induz o profissional a ter um conflito de interesse, porque ele não vai oferecer o que é melhor para você. Pode ser que ele ofereça o que é melhor para ele. E quando eu vi esse modelo, eu falei, cara, não faz sentido. Não casa com a filosofia do CFP, que é ser 100% pró-cliente, é o cliente que eu atendo, é o cliente que me paga. E aí eu comecei a estudar esses modelos e assim, muitas pessoas me procuravam, não só para, Diego, me ajuda a fazer o planejamento financeiro. Diego, olha só, estou contratando um crédito aqui para minha empresa, qual que você acha que é melhor? Diego, dá uma olhada na minha pólice de seguro. Então eu comecei a perceber, poxa, as pessoas já me procuram de alguma forma para que eu forneça informação para eles ou orientação sobre isso. Então, por que eu também já não coloco isso tudo dentro de um conglomerado e crio um hub de soluções financeiras? E foi aí que surgiu essa estrutura que eu vou apresentar agora para vocês, que é o seguinte. Dentro da estrutura de fornecer esse hub de soluções financeiras, né, a primeira solução que eu entrego para os meus clientes que eu criei foi o modelo de consultoria de investimento, que é como eu te disse, aqui no Brasil ainda ela não é tão difundida, mas fora, por exemplo, nos Estados Unidos, galera, eu tive lá em outubro do ano passado, eles estão assim 40 anos na nossa frente quando o assunto é consultoria de investimento e a maneira como eles lidam com investimentos. E o que é a consultoria? A consultoria é um modelo mais justo, ou seja, eu faço um contrato com o cliente, a gente define um percentual sobre o patrimônio que eu vou ajudar ele a gerir, e aí essa vai ser a minha remuneração. E aí depois eu não ganho nenhum tipo de comissão por trás, comissão por trás. Eu não ganho quinta série. Eu não ganho nenhum tipo de comissão que não está claro para o cliente, né? Então fica tudo muito mais claro, tudo mais transparente. É o cliente que me paga. E eventualmente, esse um determinado produto que eu veja que faz sentido para a política de investimentos e planejamento que eu tracei para a família, tem algum tipo de remuneração comercial, o cliente recebe isso como cashback. Então é muito mais transparente. E eu comecei a desenvolver esse modelo de consultoria com alguns clientes. E no desenvolvimento dos clientes, Diego, poxa, é legal, mas às vezes o gerente do banco me aborda, às vezes o corretor de imóveis me abordam, as pessoas que se dizem, né, especialistas em investimento, afinal de contas, qualquer um pode falar que sem nem ter um tipo de certificação para isso, né? E um dia a gente entra no episódio, a gente entra nessa seara aí. Mas eu queria saber, poder olhar para o meu planejamento e poder tomar as minhas próprias decisões de investimento. Aí eu comecei a ensinar para um, a ensinar para outro, e eu fechei um grupo de mentoria. Então, também sou mentor de investimentos. Eu tenho pessoas no meu grupo de mentoria em que eu ensino elas a investir, a tomar as próprias decisões de investimento, a entender o cenário macroeconômico, né? Hoje é fevereiro de 2025, primeiro dia de fevereiro de 2025. A gente está vindo de uma mudança, né, da super quarta, que foi na semana passada, a nossa taxa Selic foi para 13,25. Então, eu desenrolo isso e explico para os mentores, né, para os meus mentorados, como que isso vai impactar na vida deles, né? E como eles poderiam tomar melhores decisões de investimento a partir dessa informação. Outra coisa que tem no meu hub gente, olhei num caderninho aqui para não me perder e não ficar falando muito e perder o foco. Outra situação é o crédito, né? O crédito não é o vilão, vocês vão ouvir muito falar isso. O problema do crédito é quando você toma ele sem planejamento. Aí ele vai ser uma
baita dor de cabeça para você, mas baita dor de cabeça mesmo. Então, mas o crédito bem tomado, ele pode ser como uma ferramenta de alavancagem financeira. E aí dentro desse hub de soluções eu também ofereço crédito imobiliário para os meus clientes. Ah, Diego, a taxa Selic está muito alta, o crédito está muito alto, está difícil de acessar. Ótimo, a gente tem outras ferramentas e uma delas para alavancagem patrimonial e também fazer de maneira estruturada. Se é uma forma de você conseguir ter um lucro, um tipo de lucro, é o consórcio. Ah, Diego, você está falando que consórcio é investimento, não. Já vamos aqui para mais um momento definições que importam. Consórcio não é investimento. Consórcio não guarda nenhuma característica de investimento. Investimento é algo que você é um determinado aporte que você faz esperando no futuro ou tendo já pactuado no futuro algum tipo de remuneração pelo risco que você correu de não ter feito outra coisa com dinheiro. A isso a gente dá o nome de custo de oportunidade. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, consórcio é investimento. Não, não é. Investimento é um CDB, é uma LCI, é a poupança. Mas eu posso usar o consórcio sim, e você deve fazer isso, usar o consórcio como uma ferramenta de alavancagem patrimonial. Eu tenho num primeiro momento, ele é uma despesa, ele é uma dívida, eu vou pagando ali a parcela, mas isso está estruturado dentro do meu planejamento para quê? Num curto espaço de tempo, pessoal, nós estamos falando 2, 3 anos, tá? Já vamos acostumar aqui também que planejamento para 5 anos, 10 anos, ele não é um planejamento longo ainda, tá bom? Ótimo. Então, num determinado espaço de tempo, eu posso pegar essa carta de crédito e adquirir um imóvel ou construir um imóvel, alugo e o aluguel desse imóvel paga a parcela do consórcio. E aí já fica claro, né? Um consórcio de 240 meses, esse imóvel ele vai pagar esse consórcio durante 240 meses. Nós estamos falando aí de quase 20 anos para poder esse imóvel começar a dar renda para você sem ter a parcela do consórcio. Nossa, Diego, então é assim que funciona? Para mim que era mais rápido e tal. Tem algumas outras estratégias, a gente vai trazer no momento oportuno aqui no podcast para reduzir esse prazo. Mas por isso que quando fala investimento, traz esse gatilho, essa percepção de que eu vou ter retorno rápido. E aí esse é o problema. E é por isso que eu fico muito chateado quando eu recebo ali as pessoas falando, não, eu sou especialista em investimentos, especialista em planejamentos e investimentos. A pessoa foi lá, achou bonito o nome do cargo, colocou e está vendendo esse tipo de produto, no caso, a gente está falando aqui do consórcio, como se fosse um investimento e iludindo as pessoas como se ela fosse tirar retorno rápido. E tem que controlar no nosso podcast as palavrinhas que é hoje. E caramba, não é assim que funciona. Sem um planejamento, isso vai ser uma dívida, tá? na vida da pessoa e vai virar um transtorno para ela. E o dito especialista sumiu no mundo, porque ele já recebeu a comissão dele. Então, me acompanhem aqui que eu vou ensinar vocês ao longo desse podcast. Eu vou trazer verdadeiros especialistas para a gente conversar sobre o assunto, para entender melhor sobre como você pode tirar proveito dessa ferramenta de alavancagem patrimonial. Né? São produtos totalmente diferentes. Você tem que pensar em grupo, né? Que tem menos participantes, grupos grandes, né, de 7 mil pessoas, 5 mil pessoas, é só fazer a conta. 240 meses, um contemplado por sorteio, é mais fácil cair um raio aqui na minha cabeça quando a gente está falando agora, estatisticamente. Então já perdeu. O seu plano ele vai falhar miseravelmente de querer usar ele como uma ferramenta de alavancagem financeira. Então vejam, não é tão bonito como as pessoas pregam. Então por isso que aqui no podcast e também a minha missão como planejador financeiro é evitar essas ciladas. E é o que eu trago também para os meus mentorados, quando a gente vai conversar sobre essas estratégias. Né? E por último, e o mais importante de todos mais importante do que buscar um bom investimento, é a pergunta que eu mais recebo, né? Diego, qual que é o melhor investimento hoje com a Selic a 13,25? Eu sempre respondo com não sei. Só que mais importante é você criar camadas de proteção. É mais importante você fazer uma boa gestão de risco do que buscar rentabilidade. Tá? Não estou dizendo que rentabilidade não é importante, mas ter uma boa gestão de risco. Por exemplo,
Às vezes eu pergunto muito para as pessoas: você tem seguro da sua casa? Tenho. Você tem seguro do seu carro? Tenho. Você tem seguro de vida? Não, tá querendo me matar? Vou deixar dinheiro aqui para minha mulher? Uai, qual que é mais importante, seu carro ou sua vida? Né? E aí mistura muito com tributário, mistura muito com ser previdente, mistura muito com a questão de sucessão. Muitas vezes as pessoas não se preocupam mais com o carro e tá certo, porque ele não é um ativo, é um passivo, porque ele está tirando dinheiro do seu bolso. Mas a sua vida, que você às vezes, muitas vezes é o provedor da família, ou junto com a sua esposa, ou junto com o seu marido, vocês são os provedores, soma uma renda. Se um vier a faltar, a família vai ficar desassistida. E se tiver filhos menores, os bens vão ser bloqueados, porque a decisão vai ser judicial. E aí você tem um seguro de vida, né? Não pensando na morte, pensando em outras questões, para eu não ter que dilapidar todo o patrimônio, mexer no meu planejamento, porque aconteceu uma intempérie. E já não chega o fato de você ter que lidar com doença grave, com um familiar, às vezes incapaz, ou com algum tipo de acidente que possa vir a acontecer, e além desse peso, desse peso que você vai ter psicológico, né, do trauma, você ainda tem que lidar com a questão financeira. Então isso é gestão de risco. E aí a gente chega no momento oportuno de por que esse podcast, por que você está me assistindo aqui falando dessa maneira no podcast. Muitas vezes vão ser só eu mesmo, outras vezes vão ser os convidados que a gente vai trazer de forma presencial aqui no meu escritório ou online, enfim. Pelo seguinte, numa dessas viagens, né, quem me conhece sabe que eu moro no interior do Mato Grosso, mesmo sendo VIP. Eu vim do interior do Paraná e hoje eu moro no interior do Mato Grosso com muito orgulho. Numa dessas viagens, a gente estava indo para a capital, que é Cuiabá, e conversando com a minha esposa justamente sobre isso. Sobre um cliente que eu fui, fiz toda a estruturação de risco, calibrei o patrimônio, né? E mostrei como que a gente ia estruturar, já que esse cliente tinha filhas menores de idade. E falando para a Leide, olha, daí eu fiz isso, fiz aquilo, a gente poderia fazer aquilo. E aí, nesse momento, ela ficou brava comigo. Ela falou assim, mas isso que você fez é corriqueiro? Eu falei, não é muito trivial. Ela quase matou o Diego. Pelo amor de Deus, você tem o conhecimento, você tem ali a prática, você tem os seus mentorados, você orienta e auxilia eles, você resolve às vezes algumas questões, traz algumas soluções, né? E escuta de outras pessoas soluções, e você não está compartilhando isso de maneira sistemática. E não está falando dessas possibilidades. E isso é um erro, para não dizer que a gente está fazendo, você está cometendo quase que um pecado, porque assim, Deus te deu um talento, né? Te deu uma outra vocação. Minha vocação primeira é minha família, ponto. Mas a minha vocação segunda é essa questão de ajudar as pessoas a viverem melhor a vida financeira dela para as famílias. Então acaba sendo sempre tudo para a família, né? Tudo pela família, tudo pelo meu matrimônio. Então, assim, você, ao passo que você não leva isso para mais pessoas, você está enterrando esses talentos. Eu falei, cara, sabe que é verdade? E eu sempre uso muitas formas de explicar. Assim, ontem eu estava explicando para uma mentorada sobre inflação, né? E eu falei que inflação é igual pressão arterial. Se ela está muito alta, o paciente vai ter um problema sério. Se ela está muito baixa, o paciente muitas vezes não vai nem conseguir gritar para o socorro antes de apagar. Então, a inflação ela não é ruim. O problema é quando ela está fora do centro da meta, para cima, a gente tem uma escalada de preço, uma desvalorização da moeda, ou quando ela está para baixo, que a gente tem uma estagnação total da economia, a economia começa a retrair, isso é um efeito até pior, mais nefasto, igual uma aula que eu assisti um tempo atrás, do que quando a inflação sobe. Eu falei, Diego, então esse assunto você tem que trazer para as pessoas. E aí foi por isso que surgiu a ideia de criar esse podcast. E nesse momento, o primeiro episódio piloto, né? Nós vamos chamar de Além do Dinheiro, porque aqui eu vou falar sobre coisas que eu gosto, então sobre família, sobre comportamento, sobre gatilhos, sobre mercado, macroeconomia, Fórmula 1, posso falar de Fórmula 1, produção? Que é algo que eu gosto bastante, mas por que não relacionar isso com o mundo de dinheiro, né, e filhos, comportamento, enfim. Essa é a ideia, pessoal, compartilhar um pouco do que eu vivo aqui no dia a dia com os mentorados, com os clientes da consultoria de investimentos, estruturando projetos de alavancagem patrimonial, seja via crédito, seja via consórcio, trazer isso, dividir isso um pouco com vocês.
dividir as experiências, as histórias engraçadas, as histórias não tanto engraçadas, mas com uma forma de eu compartilhar, né? Compartilhar esse talento com vocês, compartilhar essa informação com vocês, para que vocês possam dominar, né, outras áreas da sua vida, dominar o planejamento financeiro da vida de vocês e vocês terem uma vida mais próspera, né, mais tranquila para suas famílias. Então, em resumo, é isso. Sejam muito bem-vindos. Se fez sentido para você, considere se inscrever aqui no canal. Dá o like, dá o joinha. Eu vou aprender com o tempo como que faz isso, como que fala essa questão de pedir para se inscrever, pedir para dar o like. Então, estou num processo de construção. Estamos nesse processo de construção junto. Se você ainda não me segue, já me acompanha lá no Instagram, @Diego Rufino, Diego J. Rufino, que lá todo dia a gente interage, abre caixinha, tá mais próximo. E aqui no podcast, meu compromisso com você é esse. Semanalmente vai ter um episódio novo. Seja comigo, seja com outra pessoa presencial, seja online, mas semanalmente eu vou trazer um conteúdo para vocês. E, né, fico aqui aberto nos comentários a sugestões de conteúdo. Diego, eu queria saber sobre o que é isso de Selic, sobre dolarização de carteira, criptomoedas, né, criptoativos, enfim. Deixa aqui nos comentários, eu vou olhando, a gente vai colocando nas pautas e conversando sobre o assunto. Beleza, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, fiquem com Deus e até o próximo episódio.